Então, e aí a gente percebe, bom, o que na prática será que dá para fazer, né? Porque isso também eu tenho ouvido muito, né? Algumas questões de diversidade, de gênero, de equidade, né? Nas organizações, em outros lugares, né? Em outros contextos também, se fala muito sobre isso. Isso me lembra um pouquinho, só para fazer uma metáfora, né? O quanto se fala que a educação precisa mudar nas escolas e ela precisa ser uma educação muito mais menos conteudista, né? E mais vivencial, mais gerando um aprendizado maior, né? Isso se fala há muitos anos, né? E a gente vai na escola, vai olhar, né, em muitas delas e continua sendo aquele conteudista de ser. E, obviamente, que os alunos cada vez com menos interesse, porque eles têm um acesso a conhecimento, a conteúdo facílimo, né? Uma coisa que, né, há muitos anos atrás nem se imaginaria, né? Dizer, o aluno que vai à aula, e eu tenho vivido isso, né, por experiência própria na família, ele vai na aula e assiste a aula, não presta muita atenção, porque acha o professor muito fraco, aí volta para casa e entra nos vídeos onde tem outros professores mais interessantes e vai aprender aquela matéria com o professor na internet, porque vale muito mais a pena. Isso é uma coisa insana, né? A gente está lá pagando a escola para quem, afinal, né? Assim, então, algo está fora do lugar, né? Então, são essas, né? Essas, só estava usando aqui um pouco metáfora, né? Coisas que se fala muito, mas não, na verdade está faltando o passo, né? Então, o que seria um passo interessante? O que a gente poderia pensar, né, junto? Bom, se a gente quer fazer um movimento que possa abrir espaço, né, mais espaço para a presença de mulheres na liderança, né? E eu acho isso muito representativo para as organizações, elas têm um impacto, assim como elas são impactadas pelo ambiente, elas também impactam muito o ambiente, né? Então, o que seria algo prático que se poderia talvez começar a fazer mesmo para isso, né? Começar a gerar um movimento, né? E aí tem um vídeo muito legal na internet que chama Murmuration. O Murmuration fala, né, que precisa de 10% a amostragem que precisa tomar consciência da mudança é parecido com o que a Clarissa falou das 3 mulheres e não só uma, né? Lá no início do nosso papo. É algo assim que os estudiosos disso trouxeram, né? Que, bom, quando a gente tem 10% daquela população consciente e se movimentando para uma mudança, esse é o número que precisa para a mudança começar a acontecer, para o movimento de fato se tornar algo que pode chegar numa mudança efetiva lá na frente, né? Menos que isso não vai gerar o suficiente para uma mudança acontecer. E eu realmente acredito, né, assim, que isso faz muito sentido, né? Então, o que será que seria um primeiro passo? O que a gente poderia pensar concreto sobre isso? Esse avanço da consciência, né, Marti, acho que não somente sobre esse tema, né, da mulher na liderança, enfim, acho que tem a ver com um nível mais ampliado, né, nós que estamos aqui vivendo a implantação da autogestão, né, e aí volta lá para as escolas que tu falou, tá, Marti? O que a gente vê e o que a gente aprendeu, né? A gente vem de uma escola que nos ensinou que tem que ser assim, né, o professor tem a palavra, a gente está lá para escutar, a gente está lá para fazer. E agora, o que a gente quer dos profissionais aqui no Sicredi, no ambiente de autogestão? A gente quer autonomia e responsabilidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente foi formado a obedecer, a cumprir as regras, né? Seja na escola, seja na igreja, seja nos pais, nossos pais, né? A gente aprendeu a respeitar. E, às vezes, o se impor não tem espaço. Por quê? Porque tu tá tu aprendeu daquele jeito que tu precisa escutar o mais velho, né? E nem sempre o mais velho hoje tem a razão, né? E nem sempre, não é de hoje, né? Às vezes, dependendo da crença de cada um, a razão, tem um lado da razão. E aí eu vivo isso com meu filho, né? Eu tenho lá um de 12 anos, né, que vai para a escola, né? É um crítico de muitas coisas, né? E vai lá para a internet, como tu trouxe, né, Marti? E traz informações e de conteúdos e que me surpreende, assim, da onde que ele sabe isso, né? Isso não é conteúdo de escola. Né? Então, assim, cada vez mais assim nesse ambiente, e acho que vai fazer a diferença para nós, para os nossos profissionais, é a consciência do autodesenvolvimento,
sabe? É se tornar um autodidata, é buscar o conhecimento, é ter aquela cultura da aprendizagem, né? Que não é aquela que tu aprende na escola, né? Assim, eu estou hoje numa posição que não foi nenhuma academia que ensinou, que me trouxe até aqui, né? Foi todo um aprendizado que teve de jornada, de mão na massa, né? Então, assim, e aí onde é que está, quem sabe, a diferenciação? É a busca pelo conhecimento, e a busca pelo autoconhecimento, né? E isso vai fazendo com que a gente se torne pessoas diferentes, né? Que a gente não fique dentro daquela bolha que nos ensinaram, que é assim, que eu fui assim, né? Então, e esses dias nós tivemos na Jornada das Escolhas com o Arthur Bender, e ele fala uma frase que teve muito significado para mim, né? Ele diz mais ou menos assim: não permita que eu morra enquanto eu estiver vivo, né? E assim, então assim, seja você mesmo, outra frase dele, mas não morra o mesmo, né? Então são frases assim que fazem a gente refletir, né? E o Arthur, ele tem assim esse dom e conecta muito assim com esse momento que a gente está vivendo. Então, assim, esse protagonismo, esse despertar, essa consciência, eu acho que é o que vai fazer a diferença, independente se é homem, se é mulher, se é autogestão ou se não é, sabe? Eu acho que é a tendência isso, aqui isso tem a ver com o avanço do nível de consciência, acho que da pessoa, né? Do ser humano, de nós todos, de um nível bem ampliado, né? E me parece que para quebrar assim um pouco essa, porque tem as regras da obediência que estão estabelecidas, né? Mas também existem aquelas regras, e eu vejo isso muito na cultura das organizações, que não são regras explícitas, né? Mas é o jeito que as coisas funcionam, e como sempre foi. Né? E para quebrar um pouco isso, né? Porque esse novo, ele vai ter que quebrar algumas coisas. Mas isso parece que um ponto de partida é a Clarissa trazer. Vamos conversar sobre isso, né? Era E isso que eu ia criar falar de novo. espaços, né? Então fala, Clarissa. Como é que são esses Eu espaços? acho que não tem outra forma senão a gente trazer esse tema para a mesa de discussão. E isso não é simples, porque quando tu abre algo, tu tem que estar disposto a ouvir e atentamente, né, e te esforçar ao máximo da compreensão para aquilo vir sem julgamento, sem um preconceito, né? Então, assim, poder... E por isso que eu falei antes, a nossa responsabilidade de agente de mudança, ela é muito grande. A gente precisa criar momentos de escuta e de fala verdadeira. E quando eu falo isso, eu não estou nem falando do grande grupo, porque também tem um risco, né? A gente cuida com o que tu deseja que pode acontecer. E às vezes a gente não está preparado para o tamanho que isso vem. Né? Então, mas na relação gestor-colaborador, na relação eu com o meu gestor, e essas conversas elas precisam começar a ganhar espaço. Né? E a gente costuma chamar de possibilidade de ter conversas verdadeiras. O que é ter conversas verdadeiras? É falar realmente como eu estou me sentindo e escutar realmente como o outro está se sentindo. Né? Não é eu dizer, a Paula está na minha equipe, mas eu estou vendo que ela não está bem, mas eu vou falar para o outro gestor lá, olha, a Paula é legal, ela está fazendo as coisas certas, está entregando, está não sei o quê, porque eu não consigo dizer para a Paula, tu não está rendendo o que tu precisa render, tu não está entregando. Quem sabe qual é a tua dificuldade? Quem sabe tu vai atrás. Então, eu vejo que quando esse nó desata, as coisas se aceleram muito mais. Né? E aí não é um processo de educação do cumprimento da norma, do cumprimento da regra, mas é de eu encontrar um ambiente propício para eu ser o que eu sou. E a partir daí, poder desenvolver a partir da necessidade que se tem. Tá. Né? Então, de novo, a gente cai numa coisa de educação, cai numa coisa de normativos, cai num processo que tem o julgamento, cai em tudo isso. Mas, assim, é a falação dessa mudança, a falação e a prática. A gente não pode ficar só no discurso. A prática, ela precisa existir. Esses dias teve uma situação uma situação com uma pessoa dentro da organização, enfim, e aí o gestor disse, não, mas a gente aqui não tem preconceito, a gente é livre, a gente permite, a gente gosta da diversidade, eu acho que o que acontece... Eu falei, olha, quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de preconceito, quando a gente está falando de inclusão,
O eu acho é uma frase meio perigosa, né? Eu sou, eu executo e eu faço. Porque a única forma que a gente vai mostrar a inclusão, a ausência de preconceito Isso. é através da ação. Não é da minha opinião, porque a opinião do outro, como a Paula disse, ela é diferente, pode ser diferente, os dois vão achar que tem razão e isso vai avançar. Então, é da falação para a consciência, mas é da execução para a implantação de uma nova cultura e de uma nova prática. Isso.